Shalom de Yeshua, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat Shalom, hey, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Queridos amados irmãos, eu vou passar uma mensagem resumida do que falamos aqui em casa do Shabbat, na nosso shiur familiar, uma palavra que precisa ser difundida, espalhada. Então, a palavra começa em 2 Reis, capítulo 4. Vemos o profeta Eliseu, que está Elisha no hebraico, Eliseu, o discípulo de Elias, Eliahu Hanavi, o profeta, grande profeta de Israel, o maior profeta depois de Moshe. Esse profeta Eliahu foi aquele que conseguiu ter da Shekinah de Deus em grande porção, e ele passou o dobro da porção para seu discípulo Elisha. E foi Elisha, Eliseu, quem toma agora a frente dos profetas de Israel, e ele vai com seu servo Geazi. E ele sempre, todo profeta, ele não ficava muito em um só lugar. A maior parte dos profetas, claro, não todos, mas eles iam de um lugar para outro porque a palavra de Deus precisava ser difundida, porque a palavra não podia voltar vazia. Então eles andavam muito por Israel. E também andavam por causa das festas, porque o profeta também era um judeu. E como todo judeu, ele nas 3 festas de peregrinação precisava ir para Jerusalém. Então o profeta também tinha que cumprir as Torá, a mitzvah. Então o profeta andava muito. E quando esse profeta, Eliseu, passava por uma cidade em Sunami, a mulher sunamita, ela muito rica, ela eu recebia e fazia bem para ele. E ela fazia bem, sem querer nada em troca. Nós vemos isso por quê? Porque ela começa a fazer bem para Elias, começa a fazer bem para Elias, ajuda ele e dá comida, dá descanso, chega ao ponto de falar: para mim não basta ter esse profeta vindo na minha casa assim. Eu quero fazer um quarto para ele. Eu quero que ele tenha o seu próprio quarto. Um quarto santo que vai ser só para ele ou para outro profeta de Deus, que tem a palavra de Deus verdadeira. O quarto famoso do profeta. E ela faz esse quarto do profeta na casa dela, que é um quarto, vai virar um costume judaico. Uma mulher sunamita, uma judia sunamita, que faz esse quarto do profeta. E esse quarto, Elias começa a dormir vários anos que ele ia para Jerusalém, ele vai dormindo nesse quarto. Sempre que ele peregrinava, ele tinha o próprio quarto na casa dessa mulher rica. E esse quarto, ele tinha uma lamparina, Elias escrevia de noite na mesa, com cadeira. Era um quarto luxuoso para padrões daquela época. E ela fez esse quarto maravilhoso só profeta. E é como nós que temos que sempre fazer um espaço para a Torá em nosso coração. Não basta simplesmente dizer: Deus, se encaixe na minha vida. Não, nós que temos que nos encaixar na Torá. Nós que temos que nos encaixar nas palavras, no que Deus quer. Nós que temos que abrir um espaço dentro do nosso coração e criar o melhor lugar para Deus habitar dentro de nós. A gente tem que ter esse esforço. Como ela fez um quarto para o profeta habitar. E ela fez esse quarto e o profeta foi habitando lá, foi recebendo, ela foi servindo Eliseu. E sem querer nada em troca, ela nunca pediu nada, ela só fazia o bem. Só fazia o bem. Nunca pediu nada em troca. Então, determinado dia, Eliseu, que era um tzadik, ficou incomodado, porque todo justo, quando recebe o bem, chega uma hora que ele fica incomodado. Ele fala: peraí, tá me fazendo bem, 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 e eu, o que eu fiz para ela em troca? Nada. Então toda pessoa que tem um mínimo de senso de justiça, ela fica incomodada em receber muitas vezes coisas boas sem fazer nada em troca. Ela sente a obrigação de fazer algo em troca. Isso não precisa ser muito justo. É só você ter um pouquinho de justiça, um pouquinho de desconfiômetro de justiça, que você vai querer fazer algo em troca. E Deus, isso vem de Deus. Porque Deus, ele recompensa os justos com bênção e os ímpios com maldição. Mas Deus não faz isso do dia para a noite.
E a gente vai ver isso agora. Então, a mulher, ela não pediu nada. E Eliseu falou: eu vou ter que dar uma coisa para ela, porque ela está fazendo tanto bem. E aí ele fala para ela: mulher, o que você quer? Que eu posso fazer de bom para você? Você me fez tanto bem. E ela fala: nada, Senhor, eu já tenho tudo. Eu vivo em paz, eu vivo com plenitude, eu e meu povo. Nós estamos todos plenos de Deus. Eu e minha casa. Que resposta! Shalom, plenitude, paz. Então ela reconheceu que Deus já tinha dado tudo o que ela precisava. Ela podia ser pobre e ter feito reconhecido igual Ruth. Ela foi uma mulher muito justa nessa hora, porque ela, além de não pedir nada para Eliseu, ela, na hora que Eliseu falou o que ele podia dar para ela podia ter pedido várias coisas, podia ter pedido favor perante o rei, como Eliseu falou, porque Eliseu era amigo do rei, no sentido de o rei confessar muitas coisas para ele. Então ela podia ter aumentado a posição social dela, e não tinha nenhum mal nisso, mas ela preferiu os reinos do céu e seus tesouros. Então ela reconheceu que ela tinha tudo. Deus só vai te dar alguma coisa quando você reconhecer que você tem tudo. Deus só vai te realizar os seus sonhos quando para você for suficiente o que você já tem. Quando você reconhecer que tudo que vai vir é a mais, mas Deus já deu tudo o que você precisava e tudo de bom, e você se alegrar e ser grato pelo que você já tem. Quando você for grato pelo que você já tem, igual essa mulher foi, Deus vai fazer igual o profeta. Você não vai precisar pedir nada em troca. Você não vai precisar orar nada a Deus. Ela não orou a Deus e ela não pediu nada ao profeta. Mas Deus sabia, e o profeta sabia, que no coração dela ela queria muito ter um filho, porque ela tinha tudo, sim, realmente. Mas ela não tinha um filho, era idosa. Igual nossa mãe Sara. Então, nessa hora, ela não pede nada a Deus. Como Abraão não pediu nada a Deus. Abraão simplesmente foi fazendo bem, fazendo bem, fazendo bem. Porém, Sara e Abraão queriam muito ter um filho. E essa mulher, sunamita, e seu marido, idoso também, queriam ter muito um filho. Filhos de Abraão, Isaac e Jacó, esses dois, igualzinhos seus pais. Eles queriam ter filho. E então, o incrível acontece. Eliseu fala igual os dois anjos falaram a Abraão e Sara. Nesta mesma época do ano, você vai ter um filho. Exatamente as mesmas palavras que foi dito para nossa mãe Sara Imeno e para Varran. Então, da mesma forma que Sara, quando recebeu essa profecia, não acreditou, ela também não acreditou, porque ela era idosa. Porém, ela não foi reprovada por Deus. Sara foi reprovada, em parte. Ela não foi reprovada por Deus nessa hora. Então, nesse momento, nós vemos que a mulher, ela não acredita, mas ela não pediu nada. Então, ela não pediu nada e recebeu o que ela mais queria, porque ela foi fazendo o bem por fazer o bem. A motivação dela era a melhor possível, fazer o bem pelo bem, ser justo porque Deus é justo, amar o próximo porque é justo amar o próximo, guardar os mandamentos de Deus porque é justo guardar os mandamentos de Deus, amar e servir a Deus porque é justo, Ele nos deu tudo. Ser humilde, porque na verdade nós não somos pó, só somos pó e cinzas. E o que temos de muito é a alma, que vem de Deus e vai para Deus. Então nós somos nada, mas somos os filhos de Deus que é tudo. Então nós somos o misto do tudo e do nada, o misto de tudo que Deus ele criou neste mundo ilusório que vai acabar e vai voltar e vai ser restaurado com o Messias e que seja em nossos dias. Amém. Então, nós estamos aqui com alegria. Então a mulher, ela faz isso. A mulher, ela não pede nada e ela recebe. Então, um ano depois, como o profeta disse, ela recebe um filho. E é nessa hora que ela recebe o filho que tudo se alegra e muda na vida dela. Ela achou que ela tinha tudo, mas ela percebe que havia um horizonte a mais. Havia ainda muita coisa que ela não tinha. Então ela ganha um novo tudo para ela, que é o filho dela. E ela vive com esse filho, o filho fica mais velho, 8 anos, 10 anos, não sabemos quantos anos, mas ele não era muito velho. E depois de 10 anos, o Eliseu sempre ia lá e dormia,
e falava de Torá para eles, contava das histórias proféticas dele, dos profetas, falava da Torá, ensinava eles mandamentos e ficava lá se alegrando com eles e cantando e louvando o Senhor. Todos os anos, quando Eliseu passava por lá, eles se encontravam, a mulher, o filho e o marido, nessa família maravilhosa, no quarto do profeta, tinha muita alegria. Porém, o menino, que era tão abençoado, um dia tem dor de cabeça e não demora muito, ele morre no colo do pai, com uma dor de cabeça repentina. Ele estava são e do dia para a noite ele morre. Que fatalidade! Que coisa horrível! Ninguém esperava isso, tão jovem. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó teria falado isso. Mas a mulher, essa mulher sunamita, ela era superior a Jó. A fé dessa mulher sunamita, ela é maior que a de Jó. Por quê? Porque ela é uma Yehudi, ela é judia, ela tem a alma judaica. Ela tem aquilo que Jó não tinha ainda adquirido, uma alma judaica. E a alma judaica, irmãos, não se engane, ela não é sangue, ela é emuná, é confiança. Ela é aquilo que Abraão teve e depois de 10 provas desenvolveu, uma alma judaica, quando ele finalmente sacrificou até mesmo seu filho, seu único filho, a Deus, com fé completa de que se Deus pediu para sacrificar seu filho, Deus é bom, então Deus ia ressuscitar seu filho. Quando Deus viu em Abraão uma fé tão grande quanto o grão de mostarda, se tornando a maior árvore de tudo, que é o povo de Israel, é uma menor nação lá que nós vemos, pequenininho, um grão de mostarda, mas vai se tornar uma nação mundial, como ele já de fato é espiritualmente, como ele já de fato é em todos os sentidos, porque a palavra de Deus, a Bíblia, tudo vem dos judeus, a salvação, tudo vem dos judeus, a Torá, tudo, Yeshua é judeu, enfim. Então ela conseguiu essa alma judaica, que Abraão lutou com 10 provas dificílimas para conseguir. E essa alma judaica nessa mulher sunamita a fez não se colocar na posição que Jó se colocou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A posição que Jó se colocou, ela é uma posição boa, justa, santa, mas não chegou ao nível de piedoso, um nível poderoso que essa mulher chegou. Por quê? Porque Jó, ele era em cima do muro e Jó não tinha muita confiança em Deus. Jó servia a Deus porque temia perder seus filhos, temia perder seu dinheiro, temia perder suas posses, seus gados, temia perder. Muitas vezes nós somos como Jó. Jó servia a Deus por temor. Jó sabia que tinha tudo, era grato a Deus. E Baruch Hashem, Jó é um grande santo. Se nós tivermos a fé que Jó tinha, está bom. Mas nós temos que buscar a fé da mulher sunamita, a fé de Abraão, Isaac e Jacó, que é superior à de Jó. Jó para nós é um grande exemplo. Mas Jó era das nações. Jó era um tzadik, mas não era um Hassid, não era um Yehudi. Jó, ele era um justo, mas não era um piedoso, não tinha uma alma judaica, não era um judeu. Ele não tinha atingido o nível da fé de Abraão, Isaac e Jacó. A fé que Yeshua clama para que nós tenhamos. A fé de Yeshua, Messias. Então, a fé de Jó era maravilhosa. Eu não estou criticando Jó de forma alguma. Ele foi o maior de todos os profetas das nações. O que Jó fez? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó aceitou o que Deus tomou dele, tudo que Deus tinha dado para ele, e agradeceu a Deus por tudo. Isso é ótimo. Mas Abraão, Isaac e Jacó não. Abraão, Deus tirou tudo dele. Deus deu tudo para ele, Deus deu filho para ele, o único filho dele, e Deus tirou o único filho dele, pedindo para que Abraão matasse seu único filho em sacrifício imolado para Deus. Porém, Abraão, na sua grande emuná, diz em Hebreus, na carta dos Ivrim, judeus messiânicos, Ivrim, no capítulo 11, que o herói da fé, Abraham, herói da emuná, da confiança em Deus, que conseguiu uma alma judaica.
Abraham, ele conseguiu ter a fé de ver que Deus é bom e de que se Deus pediu para dar seu filho, não é porque Deus queria tirar seu filho, mas é porque Deus, que prometeu que seu filho seria uma grande nação, ressuscitaria dentre os mortos. Então ele teve a certeza de que se Deus deu o filho para ele, não era para tirar. E aquilo era só um teste. E que Deus ia devolver tudo em dobro para ele. Qual que é o moral da história? Qual que é o fim de tudo isso? Jó demorou meses. Jó demorou muitos meses para receber de Deus de volta tudo que ele perdeu em dobro. E Baruch Hashem, foi maravilhoso. Mas Abraão, Deus não permitiu que ele perdesse seu filho, seu único filho, e deu a ele muito mais. Isso imediatamente, porque é o nível da fé de Abraão, em comparação com a de Jó. Abraão era superior, porque Abraão ele tinha certeza de que Deus deu para ele seu filho, Deus não o tiraria dele. Se Deus deu e Deus pediu para tirar, é porque depois que quando Abraão matasse seu filho, Deus ressuscitaria seu filho. Essa era a fé de Abraão. Por isso que o teste foi interrompido. Não precisou nem morrer o menino. Já estava aprovado, era uma fé muito grande. E isso não é porque simplesmente naquele momento Abraão, ele teve essa fé. Não. Abraão passou por 10 testes. A fé de Abraão, nós não vamos conseguir ter. Nós vamos caminhando, chegando na fé de Jó para chegar na fé de Abraão, mas nós temos que ter a certeza de ter a mesma confiança, a mesma emuná, a mesma kavaná, a mesma motivação que Abraão teve. Então, a fé de Abraão busque ter ela, mas saiba que você não vai conseguir ela tão cedo. Vai demorar anos, décadas, no mínimo. Mas a fé de Jó você vai conseguir em menos tempo. Mas o que você precisa ter é a motivação de Abraão. A motivação de Jó era: Deus me deu, Deus tomou, bendito o nome do Senhor. A motivação de Abraão não. A motivação de Abraão era: Deus me deu. Deus pediu para que eu devolva a ele. E bendito seja o nome do Senhor, porque eu sei que ele é bom e ele vai me devolver meu filho e ressuscitar ele. Porque eu sei que ele é bom. E se ele pediu, ele vai me devolver. Então ele tinha uma certeza de que tudo aquilo que Deus pedia era bom. Jó não tinha muito isso. Agora vamos destrinchar isso. Quando eu falo de Abraão, eu falo da mulher sunamita. Vocês vão entender agora onde eu vou chegar. Então, vemos que Abraão, Avino, nosso pai, ele estava em uma situação de perder tudo que ele tinha. Como Jó, que perdeu tudo, porque ele ia perder seu único filho. Jó, porém, por que aconteceu aquilo com Jó? Por que Jó perdeu tudo? Será que Deus, simplesmente para testar a fé de Jó, do nada, ai, vamos testar, o Satanás veio para mim, o meu servo Satanás, ele veio para mim, e eu vou testar a fé de Jó porque Satanás quis. Será que Deus é iludido por Satanás? Será que Deus, ele não reina sobre Satanás? Será que a vontade de Deus, ela é submissa à vontade de Satanás? Hã, hã, hã. Por quê? Somos tolos porque nós ouvimos religiões, vamos ouvir o Yardut, o judaísmo. Satã só foi lá perante Deus, porque Deus chamou Satanás para ir lá. Deus faz aquelas perguntas e fala daquele jeito, mas quem governa Satanás é Deus. Eu crio as trevas e eu formo a luz. Eu, Deus, faço absolutamente todas as coisas. Isaías 45. Deus faz tudo, trevas e luz. Deus está sobre tudo, não há dois poderes no céu. Satanás foi lá, porque ele tinha um motivo muito, 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 muito bom para tentar Jó. E nossos sábios explicam isso historicamente. O faraó, quando ele decidiu matar todos os meninos judeus com mais de 2 anos, o faraó, com menos de 2 anos, o faraó, ele fez isso e ele consultou, como todo rei consulta, os seus sábios para tomar decisões. Seus 3 conselheiros eram Jetro, Itro, o sacerdote de Miriam, que se torna como um pai por Moisés, o sogro dele,
Jó, Iov, o sábio, o profeta das nações, e Balaão, o ímpio profeta falso e maligno, que veremos no futuro indo contra Israel e fazendo grande maldade. Balaão diz ao faraó: Faraó, você deve sim matar todos os judeus, menos de 2 anos, homens, porque senão eles vão te destruir. Jó não fala nada. Fica omisso em cima do muro. E Jetro fala: você não deve matar os judeus, meninos abaixo de 2 anos, porque isso é errado. Jetro é expulso para não ser morto. Ele corre, foge por sua vida e se torna sacerdote, um grande rei de Midian, príncipe rei de Midian, porque ele era o grande sacerdote de todas as religiões de Midian. Jetro é abençoado e se torna um Yehudi. Ele faz Sogiur. Nós vemos que ele vai estar com Moisés em todo o caminho do deserto, junto dele, o dando força, se tornando um grande tzadik. Inclusive ganha uma paraxá, tem a paraxá Yitro, a porção da Bíblia que tem o nome de Jetro. Ele é um grande, 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 grande tzadik, tal como foi Noah, o patriarca da humanidade nova. Então, que tem uma paraxá com seu nome. Então, nós vemos que tem grandes Rashaim, Bilan é um grande ímpio. Ele foi tão ruim, tão ruim, tão ruim que Deus colocou para o humilhar, para o desprestigiar o seu nome em uma paraxa também. Mas tem grande justo que vão ficar lembrados para sempre para o bem, como Noé, e como Jetro, Itro. Então você pode ser lembrado para sempre para o bem ou para o mal. Você quer ser um Hitler, lembrado para sempre de amaldiçoada memória? Puh, tem que cuspir no chão, certo? De tão ímpio que foi esse homem. E que seja esquecido o seu nome para sempre no Olam Rabá, Baruch Hashem. Ou você quer ser um justo que todo mundo vai te lembrar o seu nome de abençoada memória, Baruch Hashem. Então nós temos que viver para que nossa memória seja eternamente de bênção e não de maldição. Sempre trazendo alegria a nossos filhos e filhos de nossos filhos, depois que formos desta para a melhor, para o Olam Rabá, a vida, o mundo vindouro. Então, Jetro conseguiu a alma judaica. Ele conseguiu confiar em Deus plenamente. Nós vemos, porém, que Jó não. Jó ficou em cima do muro e, por medo de perder tudo que ele tinha, riqueza, dinheiro, filhos, ele fez o quê? Não falou nada, nem bem nem mal. Fez igual Labão. Ficou ímpio. E para Deus, Deus se alegra mais com Balaão, que era mal e ele sabia que era mal e fazia o mal, do que com Jó, que era bom, porém, nessa hora não foi bom, foi ímpio. Porque ele ficou em cima do muro, ele ficou omisso perante uma hora que ele tinha todo o poder. Se ele se juntasse a Jetro e falasse, não precisa matar os filhos dos judeus, eram 2 contra 1, e Balaão teria sido calado. E os judeus, meninos, não teriam morrido. Então, quando lemos na Bíblia os sábios de Faraó falando com ele, é Jetro, é Bilan e é Jó. Por isso que Jó vai receber o que ele recebeu, porque quando ele for acusado por Satanás, Deus também vai se omitir e vai permitir que o mal aconteça na vida dele. Porém, há um outro grande motivo de acontecer o mal em Jó, e é o motivo de Jó não ter conseguido a alma judaica, de Jó só depois do seu teste, depois da sua prova, ter conseguido realmente se tornar e se consagrar o grande tzadik, um dos maiores tzadik que já existiram, né, entre as nações. Então Jó consegue esse título maravilhoso e o Olam Rabá por causa disso. Mas ele precisa ter que sofrer, porque ele tem que vencer isso. E o que ele vence? O medo. Jó diz: aquilo que eu mais temia me sobreveio, porque Jó não confiava em Deus. O medo, quando ele é ouvido, quando a pessoa teme muito, simboliza e é um fato que a pessoa não crê, não tem confiança de que Deus é bom e Deus a ama e Deus está com ela e que Deus vai abençoar. Quando a pessoa não tem certeza disso, quando acontecem as coisas ruins na vida, ela vai duvidar de Deus. E ela vai fazer igual Jó.
se ela for justa, bendito seja o nome do Senhor, Deus me deu, Deus tomou. Porém, quando ela fala Deus me deu, Deus tomou, ela está crendo que Deus, de alguma forma, é mal, mas ela está aceitando que Deus pode ser mal. Ela está crendo de alguma forma de que Deus poderia fazer isso, dar e tomar tudo. Então essa foi a fé de Jó, e Baruch Hashem é aprovado por Deus, é uma fé de um justo, porém não é uma fé de um Hassid, não é uma fé de quem tem alma judaica. E Nefesh Yehudi não é uma fé de um Yehudi, porque o judeu sabe que nosso Pai nos ama, apesar de todas as duas coisas ruins, nós sabemos disso. Então Jó, ele temia tanto perder seu dinheiro, temia tanto perder seus filhos, que Satanás foi lá, o acusou e disse: Jó só é bom com você porque você dá tudo a ele. Por que Satanás fez isso? Porque Deus permitiu Satanás tentar ele. Porque Jó ficava toda hora pensando: Deus é bom, mas Deus, ele pode me tirar tudo, porque Deus, ele pode se irar comigo, porque Deus, se eu fiz qualquer coisa errada, Deus vai me matar, eu vou para o inferno. Ai, Deus, eu vou te servir agora, porque senão você vai ficar irado comigo, eu vou para o inferno. Deus, eu vou na sinagoga, eu vou no Shabat, porque senão você manda no inferno. Deus, por favor, não tire a minha família. Deus, por favor, não me mata. Por favor, me deixe ficar vivo. Deus, por favor, não faz isso comigo. Por favor, Deus, me protege aqui. Eu tô com medo. Deus, por favor. Então, Jó era toda hora assim. Servia a Deus por puro medo. Não servia a Deus com alegria, com certeza de que Deus o amava, de que Deus abençoaria a sua família. Jó temia demais. E foi esse medo que fez com que tudo aquilo que nós vemos acontecesse, porque o medo atrai a maldição, o medo afasta a Shekhinah de Deus. A Shekhinah de Deus precisa de alegria. Deus habita entre os louvores de Israel. Então, quando você se sentir muito com medo de perder alguma coisa que Deus te deu, você tem que começar a cantar, a orar, a agradecer a Deus e parar de pensar nisso. Comece a agradecer a Deus e comece a falar: Deus me deu, e se Deus tomar, Deus vai me dar de volta. Muito melhor e muito mais daquilo que Deus tomou, porque bendito é o nome do Senhor, que é bom, e sua benignidade dura para sempre, se renova de geração em geração, porque Ele é tão bom que Ele deu seu único filho a mim, Ele me ama. Bendito é o Senhor em nome de Yeshua Mashiach, amém. Essa é emuná da Nefesh Yehudi, é emuná de um filho de Deus, não é emuná de um adotado, amém? Então, a emuná de Jó ainda não era a emuná de um filho de Deus. Depois desse grande teste, ela se tornou a emuná equivalente a de um tzadik, de alguém que foi enxertado no povo de Deus e de que vai viver na vida eterna, um grande tzadik. Isso, nós até hoje lembramos de abençoada memória, mas o que eu quero mostrar para vocês é a emuná de um Nefesh Yehudi. E vamos voltar agora à mulher sunamita. A mulher sunamita foi superior a Jó. Deus deu e Deus tomou dela. Deus deu o filho, porém Deus tirou o filho dela. E o que ela faz? Ela vai na frente de Eliseu, consegue encontrar Eliseu, e ela fala: Eliseu, está tudo. Quando Eliseu pergunta: Como é que está, mulher? O que aconteceu? Você veio me ver? Ela vai correndo, depois que o filho dela morre. Quando o filho dela morre, o marido dela começa a falar: Por que você vai ver o profeta? E ela fala só: Shalom, a paz seja contigo. Shalom Aleichem. E ela vai. E aí, quando ela chega para Eliseu, Eliseu pergunta para ela o que está acontecendo, ela se prostra em terra. E ela não levanta sua face perante Eliseu, porque Eliseu, naquele momento, era como se fosse o próprio Deus. Era o homem de Deus, a Shekhinah de Deus estava lá. Então ela vai até lá. E quando Eliseu pergunta para ela: O que aconteceu, mulher? Está tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai seu marido? Como é que vai seu filho? E ela fala: Shalom Aleichem. Está tudo em paz e a paz seja contigo. Porém, ela não levanta seu rosto em terra. Ela está em prantos. Eliseu percebe que ela está chorando por dentro, apesar de sustentar um sorriso, mas o sorriso é só de fora. O sorriso é exterior. Porém, ela era tão cheia de Deus, essa mulher, que ela consegue manter uma postura de confiança em Deus ali. E o profeta não consegue sondar o coração dela, porque Deus não deixa. Naquela hora, a Shekhinah de Deus no profeta não consegue entender
por que a mulher está assim. Deus não permite que o profeta sonde o coração da mulher. Então, a mulher mesmo então fala para Eliseu o porquê, dizendo: porventura, Eliseu, eu pedi para que você tivesse, para que você me desse um filho para depois tirar? Eu pedi para Deus, para que Deus me desse um filho para depois ele tirar? E porventura, eu não disse para que o Senhor também não me enganasse, mexendo de alegria com este filho? Neste momento, ela é ousada. Nesse momento, ela faz algo que para muitos seria algo atrevido, mas a pessoa não consegue ver todo o contexto. Que ela não pediu para Deus nada, que ela só agradeceu a Deus, que ela recebeu de Deus sem pedir, recebeu a Deus por servir a Deus simplesmente por amor puro, e que ela era uma alma pura, era uma tzedikah de grande nível, grande calibre, e ela fez realmente tudo para agradar a Deus. E nessa hora, quando você faz tudo para Deus de fato, ela chega, ela sabe que Deus é bom. Por isso que ela jura para Eliseu: Eliseu, você vai enviar seu servo? Eu juro, no nome do Senhor Deus vivo, que eu sirvo, que eu não vou me apartar do Senhor, dos seus pés, de joelhos, orando a Deus, pranteando, até que você venha comigo. Porque ela sabia que se Eliseu fosse lá, o filho dela ressuscitaria. Então a motivação dela era tão boa, mas tão boa, que Deus aprovou ela. Que Deus vai ressuscitar o filho dela através de Eliseu. Que Deus vai fazer ela receber tudo que ela tinha e mais, depois dessa grande teste. Mas isso aconteceu por quê? Porque ela não se conformou com a realidade de que Deus teria dado tudo a ela para tirar depois. Porque ela sabe que Deus é bom. E se Deus tirou, é simplesmente para depois dar ainda mais. E porque Deus tem algo muito melhor depois. E porque Deus é nosso Pai que nos ama e dá presentes bons. Então ela teve esse nível de fé. Ela confiou em Deus. Ela não pediu nada para ter tudo isso. Ela foi grata em todos os momentos da sua vida. E ela fica de joelhos do início ao fim, orando a Deus. Porque ela sabe que o melhor lugar é nos pés do nosso Senhor. E nos pés do nosso Senhor, a gente vai ter sempre favor. Então o judeu, quando vê que está tudo errado, ele vai lá e ora. Mas ele vai lá e faz. A sua parte ele faz, ele sabe que Deus vai fazer a dele. Então se Deus falar, vamos conquistar uma terra de gigantes, aquele que tem alma judaica vai falar, se Deus falou, vamos subir aos céus e conquistar a terra de gigantes, ele vai dar meios e força para a gente fazer isso. E ele vai lá e faz. Porque o judeu, diferente do que Jó era, mas Jó depois se tornou, o judeu, ele tem a certeza de que o que Deus falou é verdade e vai se cumprir. E que Deus é bom. Por isso, Eliseu, sendo um grande judeu profeta, para ressuscitar o menino, ele faz três coisas. Primeiro, ele entra no quarto, como Jesus disse, entre no seu quarto, no secreto, fecha a porta. Ele fecha a porta e fica só ele e o menino no quarto, como Yeshua faz para ressuscitar aquela menina chamada Talita, menina que em hebraico Talita, Kumi, Talita, menina, acorde. E o que ele faz, Eliseu? Ele vai em cima do menino e passa um pouco da Shekhinah de Deus para esse menino. Depois ele se levanta e vai de um lado para o outro correndo. O pessoal não entende isso, mas sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dançando e cantando e louvando o Senhor. De uma forma indescritível, com sons que só Adonai, na sua rua, conseguia ouvir. Mas ele estava de um lado para o outro andando, manifestando e movendo o reino espiritual, porque o reino espiritual se move com alegria. Por isso eu comecei cantando lai 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 Baruch Hashem, ai 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 ai. Então por isso eu comecei cantando a falar com vocês Shur. E depois disso ele volta, passa mais um pouco da sua Shekhinah, e a menina ele sopra 7 vezes e por fim ressuscita. Então alegria, meus amados, alegria, confiança em Deus, boas notícias virão, boas notícias já estão às portas. A nossa aliança com Adonai, através de Yeshua, chamado Jesus aqui, ela é chamada a aliança da boa notícia, a aliança das boas novas, traduzida como evangelho. O que é isso? São as boas novas que a Torá,
Ela fala desde o princípio sobre o reino dos céus, o reino eterno, a justiça de Deus reinando neste mundo em grande santidade, Deus habitando entre nós, porque Ele é nosso Pai e Ele quer estar com seus filhos no reino dele. Nós somos a nação tesouro de Deus. Temos que amar nosso povo, amar Israel, nos alegrar. Que vocês possam desenvolver a alma judaica, meus amados, e se alegrar neste momento, neste Shabat. Shalom, Yeshua.